Olá pessoal, bem-vindo ao nosso terceiro bloco e vamos continuar com as questões de conjunto. Em um bairro foi feita uma entrevista para saber qual animal de estimação as famílias tinham em suas casas. Dos entrevistados, 80% falaram cachorros, 40% gatos e 10% não possuíam animais de estimação. Nesse grupo de entrevistados, qual a porcentagem de famílias que possui ambos os animais, gatos e cachorros? Vamos aos dados que temos disponível. Pessoal, a questão menciona que cachorros são 80% dos entrevistados, gato 40%, nenhum dos dois animais 10%, cachorro e gato eu não sei quem é, por isso chamei de X, e como a questão menciona os valores em porcentagem, o total é a porcentagem 100%, beleza? Então lembre sempre disso, se uma questão de conjunto envolver porcentagem, o total sempre será 100%, beleza? Então seguindo o que Die diz, montamos primeiro o diagrama, cachorro e gato. Depois começamos pela interseção. Interseção é o X. Agora os elementos do conjunto. E qual conjunto temos? Cachorro, gato. Lembre sempre de fazer a operação de subtração com a interseção. Logo, para o cachorro temos 80 menos a interseção X. E para gatos temos 40 menos a interseção X. Como não posso subtrair, deixa a expressão dessa forma. E nenhum, pessoal, nenhum, ele vai ficar aqui fora, certo? Que é os 10% que na entrevista disse que não tem cachorro nem gato em sua casa. Beleza? Tudo isso somado tem que dar quanto? O total de 100%. Logo, posso dizer que 80 menos X somado com X, somado com 40 menos X, somado com 10%, tem que dar 100%. 80 menos X, mais 40 menos X, mais 10, tem que dar igual a 100%. Efetuando 80 com 40 com 10, temos um total de 130. Cortando menos X com X, vai sobrar apenas menos X. E tudo isso é igual a 100%. Com base nisso, menos X é igual a 100 menos 130. Porque o 130 passou para o outro lado com o sinal trocado. Menos X igual a menos 30. Logo, multiplico tudo por menos 1, porque o sinal da letra está negativo. Vou ter um total de 30. 30 são as pessoas que têm ao mesmo tempo cachorro e gato. E é isso que a questão está pedindo. Qual a porcentagem de famílias que possuem ambos os animais, gatos e cachorros? 30%, temos a letra D. Em uma sala de aula de ensino médio, 44 alunos escrevem com a mão direita e 12 escrevem com a mão esquerda. Sabendo que o número total de alunos é 50, o número de pessoas que escrevem apenas com a mão direita é, de novo, outra questão de conjunto. Quais os dados que temos? Com a mão direita escreve 44 alunos, com a mão esquerda 12 alunos. O total de alunos é de 50. A questão quer apenas os que escrevem com a mão direita. Apenas os que escrevem com a mão direita. Então, seguindo Die, monto primeiro o diagrama, que é responsável os que escrevem com a mão direita e os que escrevem com a mão esquerda. Depois vou para interseção. E quem é a interseção? Não sei. Quando não sei, chamo de X. Vamos agora para os elementos do conjunto. Direita, 44. Lembre sempre de fazer a subtração com a interseção. 44 menos X.
deixo a expressão algébrica dessa forma. Mão esquerda, temos 12 menos x. Deixo a expressão algébrica dessa forma, já que eu não posso retirar o x de um número. Com base nisso, tudo somado tem que dar o total de 50 alunos. Logo, 44 menos x mais 12 menos x tem que dar o total de 50. 44 menos x mais 12 menos x igual a 50. Logo, somando 44 com 12, temos um total de 56, certo? Menos x posso cortar com mais x, irá sobrar menos x. 56 menos x igual a 50. Com base nisso, respondendo o restante da equação, teremos menos x igual a 50 menos 56, porque o 56 passou para o outro lado da igualdade com sinal trocado. Menos x igual a menos 6, lado da letra está negativo, multiplico tudo por menos 1, temos o valor de x igual a 6. Detalhe interessante nessa questão, ele não quer as pessoas que escrevem com as duas mãos. As pessoas que escrevem com as duas mãos, com ambas as mãos, é um total de 6. Ele quer o total de pessoas que escrevem apenas com a mão direita. Apenas com a mão direita. Pessoal, as pessoas que escrevem com a mão direita é esse conjunto aqui, ó. Tranquilo? Todo esse conjunto. Substituindo aqui, ao invés desse x, podemos colocar o 6. E ao invés de 44 menos x, ficaria 44 menos 6, que dá um total de 38. Certo? Se a questão perguntasse a você qual a quantidade de pessoas que escreve com a mão direita, seria tudo isso. Ou seja, um total de 38 com 6, 44. Mas ele quer os que escrevem apenas com a mão direita. Apenas com a mão direita é toda essa relação, ó. Toda essa relação. São esses que escrevem apenas com a mão direita, que é um total de 38. Gabarito, letra B. B de bola. Tranquilo? Próxima questão. Assinala a alternativa que é equivalente à sentença se faz calor, então chove. Pessoal, temos aqui uma questão de equivalência. Equivalência. E como fazemos a equivalência da condicional? A primeira equivalência é a chamada inverte e nega. E encontramos essa primeira equivalência da seguinte forma: você vai manter o sinal da implicação, vai inverter e negar as proposições. Por exemplo, vamos considerar duas proposições, Ana dorme, que Rui chora, que simbolicamente é representado por P, Ana dorme, e simbolicamente Rui chora, será que? Aplicando a implicação em P e Q, teremos se P, então Q. Em forma de texto, se Ana dorme, então Rui chora. A equivalência é obtida da seguinte forma: mantém a implicação, inverte e nega as proposições. Primeiro, vamos executar em linguagem simbólica. Mantemos a implicação, inverte as proposições e nega. Tranquilo? Em forma de texto, teremos mantém a implicação, que é o se então, beleza? Inverte as proposições e nega. Rui chora ficará Rui não chora, Ana dorme ficará Ana não dorme, beleza? Essa é a primeira equivalência da condicional, a chamada inverte e nega. Logo, no nosso exercício, teremos assinala a alternativa que é equivalente à sentença se faz calor, então chove. A sentença faz calor, chamarei de P. Chove é a outra proposição
chamarei de quê? Aplicando uma condicional, teremos se faz calor, então chove. Mas a questão é a equivalência dessa expressão. E como fazemos a equivalência desta expressão? Mantém-se então, inverte as proposições e nega. Certo? Inverte as proposições, depois nega. Logo, a equivalência será: se não chove, então não faz calor. Se não chove, então não faz calor. Temos como gabarito letra B de bola. Letra B de bola. Questão 16. Considere a sentença. Se Ana é professora, então Camila é médica. A proposição equivalente a esta sentença é... Ainda há pouco expliquei a você a primeira equivalência da condicional ou implicação, que é a chamada inverte e nega. Aprenderemos a segunda equivalência da condicional. A segunda equivalência da condicional ou implicação, que é feita da seguinte forma: você negará a primeira proposição, troca o sinal da implicação pela disjunção inclusiva, depois mantém a segunda proposição. Vamos considerar duas proposições: Ana dorme, Rui chora, onde Ana dorme simbolicamente será chamada de P e Rui chora simbolicamente será chamada de Q. Aplicando o conectivo da implicação, teremos se Ana dorme, então Rui chora. A segunda equivalência é chamada de neumar. Por que neumar? Porque nego a primeira, troco-se então pelo ou, que é a disjunção inclusiva, e mantenho a segunda, neumar. Nego a primeira, troco-se então pelo ou, mantenho a segunda. Logo, simbolicamente, esse processo será nego a primeira, certo? Troco-se então pelo ou, mantenho a segunda. Em forma de texto, teremos nego a primeira, Ana dorme ficará Ana não dorme. Troco-se então pelo ou, mantenho a segunda. Logo, a equivalência de se Ana dorme, então Rui chora, será Ana não dorme ou Rui chora. Nas questões de equivalência, é interessante que você monte as duas equivalências, tanto a inverte e nega, como a neumar. Nas alternativas, terá uma das duas opções, beleza? Então lembre, monta as duas equivalências, a inverte e nega e a neumar. Nas alternativas, terá apenas uma dessas duas equivalências. Tranquilo? Logo, voltando para a nossa questão, considere a sentença: se Ana é professora, então Camila é médica. A proposição equivalente a esta sentença é... Então a questão que é equivalência. Nesse caso, aplicaremos a neumar. Chamarei de P, Ana é professora, e de Q, Camila é médica. Aplicando a condicional, teremos se Ana é professora, então Camila é médica, de acordo com o enunciado. E a segunda equivalência da implicação é nego a primeira proposição, troco-se então pelo ou, mantenho a segunda proposição. Ana não é professora ou Camila é médica. Temos como gabarito a letra A. Gabarito, letra A. Certo? Questão 17. Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: chegue em 1/5 de hora. A quantos minutos isso corresponde? Pessoal, temos aqui uma questão que envolve fração. Vamos entender o que é uma fração para podermos responder essa questão de forma tranquila. A maioria das questões da OCP que envolve frações são questões fáceis que você pode responder através de quadradinhos, beleza? E o que seria em si uma fração? As frações é todo número escrito na forma A sobre B, onde A e B são números inteiros
e B tem que ser diferente de zero. Por exemplo, 3/5 é uma fração, porque A é 3 e B é 5. 2/9 é uma fração, A é 2 e B é 9. 7/8 também é uma fração. A expressão 3/0 não é uma fração. Por quê? Porque a exigência para ser uma fração é que, além dos números ser números inteiros, o B precisa ser diferente de zero. Logo, 3/0 tem o B igual a zero. Por isso, não é uma fração. Voltando para a nossa questão, ou melhor, antes de voltar para a questão, quando você for responder as questões de frações, lembre que as frações representam parte de um todo. Utilize essa ideia para a maioria dos exercícios, que a fração ela sempre representa parte de um todo e é composta por um numerador e um denominador. Vamos entender o que significa essa expressão parte de um todo. Temos a fração 3/5, ou seja, significa que temos um todo dividido em 5 partes iguais e que para essa fração foi utilizada apenas 3 partes iguais. Um todo com 5 partes e que para essa fração foi utilizada apenas 3 partes. A fração 2/3 significa que temos um todo que foi dividido em 3 partes e que 2 partes foi utilizada para essa fração. Logo, um todo dividido em 3 partes e que 2 partes foi utilizado. Esse raciocínio é muito útil para responder as questões. Vamos à aplicação prática. Um terreno tem 150 metros quadrados. Foram utilizados 1/3 do terreno para o plantio e o resto para uma quadra de esportes. Quantos metros quadrados foram utilizados para o plantio e quantos metros quadrados foram utilizados para a quadra de esportes? Pessoal, ao ler enunciados desse tipo, como é o caso da nossa questão, você deve se concentrar na fração. Qual a fração que temos aqui? A fração que temos é a fração de 1/3. Beleza? Isso significa dizer que algo foi dividido em 3 partes, certo? Algo foi dividido em 3 partes e que foi usado apenas uma parte. Mas qual foi esse algo dividido em 3 partes? A questão menciona, o terreno, que tem 150 metros quadrados. Logo, terreno dividido por 3 será 150 metros quadrados por 3. Dará um total de 50 metros quadrados cada partezinha dessa. Ou seja, 50 metros quadrados, tanto a primeira parte, como a segunda, como a terceira parte. A questão fala que uma dessa parte foi utilizada para o plantio e o resto para uma quadra de esporte, ou seja, as outras 2 partes. Então temos para o plantio 50 metros quadrados e o restante 100 metros quadrados para a quadra de esportes. Tranquilo? 50 para o plantio, 100 para o esporte. Voltando para a questão, vamos respondê-la da mesma forma. Enquanto Ana estava esperando por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: chego em 1/5 de hora. A quantos minutos isso corresponde? Pessoal, lembre-se, se concentre na fração. A fração é 1/5, a fração é 1/5, certo? Fração é 1/5, beleza? Isso significa dizer que algo foi dividido em 5 partes e que a fração usou apenas uma parte. Logo, algo foi dividido em 5 partes e foi usado uma parte. Mas o que foi dividido em 5 partes? A questão menciona a hora, não é isso? Logo, a hora foi dividida em 5 partes. Perceba que as alternativas estão em minutos, então é necessário que você transforme a hora em minutos. E quantos minutos tem uma hora? 60.
Então, 60 dividido por 5, temos 12 minutos para cada uma dessas 5 partes. Ou seja, 12 minutos para cada uma dessas 5 partes. A questão menciona que Beto mencionou que ele chegará em 1/5 de hora, ou seja, ele utilizou apenas uma parte. E quem é uma parte? 12 minutos. Letra E, gabarito letra E. Outra questão de fração, utilizaremos o mesmo procedimento para a resolução. Juliana passará 3/5 de suas férias na praia e o restante em casa. Sabendo que Juliana possui no total 45 dias de férias, quantos dias ela passará em casa? Primeiro, concentre-se na fração. A fração fala em 3/5. Com base nisso, podemos dizer que algo foi dividido em 5 partes e que a fração utilizou quantas partes? 3 partes dessas 5 partes em que foi dividida. Algo dividido em 5 partes foi utilizada 3 partes. No entanto, o que foi dividido em 5 partes foi as férias de Juliana, certo? Logo, as férias dividido por 5 será 45 por 5, cada parte terá um total de 9 dias. Logo, cada uma das 5 partes terá um total de 9 dias. A questão menciona que 3 partes é usada onde? Na praia. Logo, essas 3 partes são utilizadas na praia. A questão também menciona que o restante das férias vai ser passado em casa. Se 3 partes foram utilizadas na praia, sobrará apenas 2 partes das férias para Juliana passar em casa. Temos um total de 9 mais 9, 18 dias. Gabarito, letra D de dado. Letra D de dado. Outra questão de fração. Um teclado alfanumérico com 150 teclas tem 1/3 de suas teclas com algum número. As teclas sem números estão em uma quantidade igual a? Lembre-se, concentre-se na fração. A fração da questão é 1/3. 1/3. 1/3. Significa que algo foi dividido em 3 partes, está sendo utilizado apenas uma parte. Ou seja, 3 partes sendo utilizado uma parte. Mas o que está sendo dividido em 3 partes? O teclado alfanumérico de 105 teclas. Logo, teclado dividido por 3, que é 105 por 3, teremos um total de 35 teclas em cada parte. Ou seja, 35 teclas em cada parte. A questão menciona que uma parte, 1/3, uma parte das 3 é utilizado com algum número. Logo, sobra 2 partes para ser utilizada com outros caracteres. Beleza? Uma parte é utilizada com números, foi mencionado na questão. As outras 2 partes é utilizado outros caracteres. E a questão quer justamente isso. As teclas sem números estão em quantidade igual a um total de 70. Beleza? Temos como gabarito letra C. Letra C. O carro de Luciana pesa 850 quilos. Qual é o peso de 3/5 desse carro? Essa questão de número 20 também é uma questão de fração. Respondendo pelo mesmo método, temos a fração mencionada na questão foi 3/5. Lembre-se, concentre na fração. Isso significa dizer que algo foi dividido em 5 partes e 3 partes foram utilizadas. Algo dividido em 5 partes, 3 partes utilizadas. Mas o que foi dividido em 5 partes? Os 850 quilos, que é o peso do carro. Então, o peso do carro foi dividido por 5. Logo, teremos 850 por 5,
170 quilos cada parte. Tranquilo? 170 quilos cada uma das 5 partes. Mas a questão está pedindo apenas 3/5 desse carro, ou seja, 3 partes. E as 3 partes será 170 mais 170 mais 170, dando um total de 510, letra A. Letra A. Beleza? Próxima questão. Roberto teve que fazer um tratamento médico. Na receita, era imposto que fossem tomados 2 comprimidos por dia durante 5 dias. Sabendo que esse medicamento só é vendido em caixas com 12 comprimidos, qual é a fração correspondente aos remédios que não fazem parte do tratamento? O que a questão está pedindo? A fração correspondente aos remédios que não fazem parte do tratamento. A fração que corresponde aos remédios que não fazem parte. Qual a informação principal que temos? É que o tratamento deverá ser feito por 5 dias e deve ser tomado 2 comprimidos por dia. No entanto, a caixa só é vendida com 12 comprimidos. Com base nisso, podemos dizer que 2 comprimidos por dia durante 5 dias será utilizado um total de 10 comprimidos. 10 comprimidos. A caixa é vendida com 12 comprimidos. Se vai utilizar 10 comprimidos, isso significa dizer que 2 comprimidos não serão utilizados. Com base nisso, eu posso montar 2 frações. A fração responsável pelo tratamento que o médico passou e a fração responsável pelo não tratamento. Beleza? O médico mencionou que era 2 comprimidos por dia durante 5 dias, ou seja, um total de 10 partes de quantas? De 12. Então, para o tratamento, será utilizado 10 partes de 12 comprimidos. Pessoal, 2 comprimidos não serão utilizados, já que a caixa é de 12 comprimidos. Com base nisso, a fração que não será usada para tratamento será 2 comprimidos de um total de 12. Simplificando por 2, tanto o numerador como o denominador, temos um total de 1/6. A questão que é justamente a fração que não faz parte do tratamento. Temos 1/6. Gabarito, letra B de bola. Até o próximo bloco, pessoal.